Ele jurou que não eram seus filhos. Arthur Nogueira tinha construído o seu império sobre a precisão e o controlo, sobre nunca deixar que as emoções nublassem o seu julgamento. Como CEO de uma das maiores empresas de construção do país, ele estava acostumado a negociar negócios multimilionários sem um vestígio de dúvida. No entanto, naquela noite de há 3 anos, de pé sob a suave luz do seu apartamento de luxo, a sua certeza tinha sido mais afiada e fria do que nunca. Helena estava à sua frente, com as mãos trêmulas, os lábios pálidos, os olhos a brilharem com lágrimas não derramadas. Ela sempre tinha sido bonita de uma forma que parecia intocada pelo caos do mundo. O seu cabelo louro caía sobre os seus ombros. Esses profundos olhos castanhos procuravam algo no rosto dele, talvez esperança, talvez compreensão. Mas tudo o que Arthur pôde sentir foi suspeita e uma raiva crescente e sufocante. Ela lhe disse que estava grávida. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles, como um frágil cristal prestes a partir. A sua mente, rápida e impiedosa, começou a pesar cada possibilidade. Ela queria algo. Tinha de ser assim. Por que é que agora? Por que é que ela? A confiança que uma vez os tinha unido tinha se esfarrapado durante semanas, desgastada pelos sussurros e pelas pequenas fissuras que ele acreditava ver nas histórias dela. A conclusão chegou-lhe com a mesma fria lógica que tinha construído a sua carreira. O bebê não podia ser dele. Ele se aproximou, mas não para a consolar. A sua voz, geralmente firme e controlada, estava tingida de aço. Não, esses não são meus filhos. A forma como ela estremeceu com as palavras quase o fez duvidar, mas o muro dentro dele já estava construído. Ele não a deixaria entrar. Ele não deixaria que a possibilidade de traição se instalasse na sua vida. As lágrimas dela se soltaram então, a escorrerem pelas suas bochechas, mas ela não implorou, não gritou, simplesmente o olhou. A sua expressão passou de um coração partido para algo muito mais duro, um veredito silencioso passado entre eles. Ela deu a volta e foi embora, os seus passos a ecoarem contra o chão polido, o clique da porta ao fechar-se atrás dela a soar como o final de um capítulo que nenhum dos dois admitiria que ainda se estava a escrever. Naquela noite, Arthur serviu-se de uma bebida e parou junto à janela que dava para a cidade resplandecente. Ele disse a si mesmo que era a decisão certa, a única decisão. Ele era um homem que eliminava os problemas antes que eles criassem raízes, que sabia quando algo já não lhe servia. Mas à medida que as horas se esticavam até ao amanhecer e o silêncio do apartamento o oprimia, ele apercebeu-se de algo inquietante. Ele não conseguia parar de reproduzir o olhar nos olhos dela quando ela foi embora. Não era apenas dor o que ele tinha visto, era finalidade e talvez algo que se parecia desconfortavelmente com a verdade. Ele tentou afogar o pensamento em uísque e trabalho, a dizer a si mesmo que o amor, como qualquer outro risco, podia destruir-te se tu não tivesses cuidado. E Arthur Nogueira tinha jurado nunca ser destruído por ninguém. Um segredo devastador veio à tona. Acham que a decisão de Arthur foi a certa? O que acham que vai acontecer a Helena agora que ela foi embora? Um segredo guardado. Helena foi embora da cidade na manhã seguinte, muito antes de o sol se levantar o suficiente para derramar luz sobre o horizonte que ela uma vez tinha acreditado que era seu. Ela não disse a ninguém para onde ia, nem sequer aos poucos amigos em quem ela ainda confiava. A viagem de comboio para a costa sentiu-se interminável. O rítmico barulho das rodas nos carris deu-lhe demasiado espaço para pensar na vida que ela tinha acabado de deixar para trás. Na sua mala, escondida entre uma camisola e um pequeno caderno,
estava a foto da ecografia que ela tinha planeado mostrar a Arthur. Agora, era apenas outro pedaço de papel, enrugado nos cantos, que continha uma recordação de esperança que, em retrospectiva, lhe parecia uma tolice. Ela chegou a uma pequena cidade costeira que cheirava a água salgada e a chuva, um lugar onde a ninguém importava quem ela tinha sido nem o que ela tinha perdido. As ruas eram tranquilas, ladeadas de velhas lojas de tijolo e casas pintadas em tons pastel. Ali, numa casa desgastada que lhe tinha sido deixada por uma tia que ela mal conhecia, Helena começou o trabalho de construir uma nova vida. Quando as suas filhas nasceram, duas meninas diminutas com idênticas cascatas de cabelo castanho e olhos tão escuros que pareciam chocolate derretido, o fôlego de Helena parou. Elas eram a prova viva de tudo o que Arthur se tinha recusado a acreditar. De cada vez que ela as olhava, ela via pedaços dele, e a dor desse reconhecimento nunca se desvaneceu por completo. A vida como mãe solteira não era o tipo de dificuldade que se pudesse romantizar. Helena trabalhava às manhãs num pequeno café junto ao cais, a levar tabuleiros de café e cestos de bolos para os turistas que falavam das suas escapadelas de fim de semana e reservas para jantar, alheios à exaustão escondida por trás do seu educado sorriso. As tardes eram para as suas filhas, passeios ao parque, histórias antes das cestas, roupa suja interminável que de alguma forma se acumulava mais depressa do que ela podia a dobrar. Às noites ela passava-as muitas vezes no abrigo local, onde ela ajudava com tudo, desde classificar doações até organizar pequenas angariações de fundos. Não era glamouroso, mas a mantinha em terra. Evitava que ela sentisse que ela se estava a afastar demasiado de si mesma. A cidade a abraçou lentamente, não por quem ela tinha sido, mas por quem ela era agora. Uma mãe que trabalhava duro, uma mulher que não se desmoronava sob o peso que ela carregava. No entanto, sem importar o quão cheios se tornassem os seus dias, havia noites em que o silêncio a oprimia demasiado. Quando ela se sentava junto à janela com uma chávena de chá frio, a ver o mar a respirar sob a luz da lua. Nesses momentos ela se permitia recordar Arthur, não o homem que a tinha afastado, mas sim o que uma vez tinha acreditado nela. Ela o via na curva dos sorrisos das suas filhas, na determinação das suas pequenas mandíbulas, na forma como elas inclinavam a cabeça quando elas estavam curiosas. E embora ela nunca tenha proferido o nome dele em voz alta, ela sabia a verdade que o tempo nunca poderia apagar. Ele era parte delas, quisesse ele ou não. Nos 3 anos que se seguiram, a vida de Arthur Nogueira expandiu-se em todos os sentidos mensuráveis, exceto no que importava. A sua empresa bateu recordes de lucros anuais, a assegurar contratos governamentais de alto perfil e a ramificar-se em mercados internacionais. O seu nome era impresso regularmente em revistas brilhantes, ao lado de palavras como visionário e magnata. O apartamento de luxo que ele uma vez partilhou, brevemente com Helena, foi renovado para se parecer com uma vitrina arquitetônica, com chão de mármore que refletia o horizonte da cidade, paredes de vidro que o faziam sentir como se ele flutuasse sobre o mundo. Ele organizava eventos de angariação de fundos, negociava negócios em salas de reuniões de luxo e viajava para resorts onde o ar era denso com exclusividade e o aroma de charutos importados. De fora, a sua vida parecia intocável. No entanto, por trás da fachada imaculada, Arthur sentia uma inquietação que ele não conseguia nomear de todo. Não era solidão, não no sentido convencional. Havia sempre gente à sua volta, sempre mulheres dispostas a serem fotografadas no seu braço,
Sempre colegas prontos para se rirem das suas piadas, com bebidas que custavam mais do que a renda mensal da maioria das pessoas. Mas a ligação era superficial e nenhuma quantidade de atenção parecia preencher o espaço vazio que se tinha enraizado dentro dele. Havia noites em que as luzes da cidade brilhavam como 1000 promessas não cumpridas. E no silêncio entre reuniões ou na quietude antes de dormir, a sua mente divagava de volta para Helena. Ao princípio, ele o descartava como nostalgia, do tipo que se infiltra quando tu bebeste demasiado ou estás exausto pelo trabalho. Mas as recordações não se desvaneceram com o tempo. Em todo o caso, elas se tornaram mais nítidas, ancoradas em detalhes que ele não conseguia parar de reproduzir. A forma como a risada dela costumava o surpreender, a inclinação teimosa do queixo dela quando ela o desafiava, a suavidade na voz dela nas noites em que eles falavam do futuro. E depois havia a última vez que ele a viu, os olhos a brilharem com lágrimas que continham tanta dor como algo inabalavelmente certo, como se ela soubesse uma verdade que ele se tinha recusado a enfrentar. A imagem dela grávida o tinha atormentado de formas que ele se recusava a admitir, a roer os cantos da sua confiança. Ele disse a si mesmo que ele tinha tido razão em a afastar, que um homem na sua posição não podia dar-se ao luxo do tipo de vulnerabilidade que ela representava. Mesmo assim, havia momentos raros mas lancinantes em que ele se perguntava se ele se tinha condenado a si mesmo a uma vida de vitórias que nunca saberiam a suficiente. A sua vida pessoal tornou-se numa rotação cuidadosamente curada. Ele saía com modelos, advogadas, socialites, mulheres que entendiam a natureza transacional de estar perto de alguém como ele. Nenhuma dessas relações durou mais do que uns poucos meses, e ele o preferia assim. As relações terminavam sem drama, substituídas tão facilmente como a roupa de uma estação. No entanto, com cada ano que passava, tornou-se mais difícil para ele ignorar a sensação de que ele estava a fugir de algo, embora ele não pudesse ou não quisesse o nomear. As viagens de negócios o mantinham em movimento. Cada nova cidade, outro cenário em que representar o papel que ele tinha aperfeiçoado. O CEO impulsionado, encantador e intocável. Mas os aeroportos e os hotéis de luxo tinham uma forma de se misturarem uns nos outros, e nos momentos em que os aplausos se acalmavam, o silêncio sentia-se mais pesado do que alguma vez foi. Ele não se considerava um homem com arrependimentos. O arrependimento era uma fraqueza, e a fraqueza não tinha lugar no mundo em que ele vivia. Mas, de vez em quando, no meio de um dia normal, um pensamento abria caminho como um convidado indesejado. Em algum lugar, Helena estava a viver uma vida sem ele, e ele não sabia se isso o aliviava ou se o aterrorizava. Uma tarde chuvosa, depois de um jantar de encerramento de negócios que o deixou estranhamente inquieto, Arthur parou nos janelões do seu apartamento de luxo, a observar como a água se deslizava pelo vidro. A cidade estendia-se debaixo dele, vibrante e viva, mas tudo no que ele podia pensar era numa cidade costeira tranquila que ele não tinha visto em anos. Ele imaginou ruas ladeadas de pequenas lojas, o som das ondas ao longe e o fantasma de uma mulher loura que se afastava dele, a sua figura a desvanecer-se num horizonte que ele tinha escolhido não seguir. Ele disse a si mesmo que não importava. Ele disse a si mesmo que ela não importava. Mas a verdade se instalou nele como a chuva lá fora, constante, implacável, impossível de ignorar. A colisão com o passado. Era no final do outono quando a vida cuidadosamente ordenada de Arthur chocou com o passado que ele tinha tentado manter enterrado.
A sua empresa tinha sido convidada a patrocinar uma prestigiada gala de caridade na costa, um evento que prometia o tipo de publicidade certa e acesso a doadores influentes. Ele aceitou sem hesitar a vê-lo como outra oportunidade para expandir o seu alcance. O local era um restaurante de alta gama com vista para o porto, o tipo de lugar onde os candelabros de cristal derramavam luz dourada sobre mesas de linho branco e o aroma a marisco fresco se misturava com a brisa salgada que entrava pelas portas abertas da varanda. Era refinado, caro e completamente dentro do mundo que ele entendia. No entanto, no momento em que ele entrou, algo no ar se sentiu diferente, mais pesado de alguma forma, embora ele não pudesse explicar por quê. A noite começou como a maioria das suas, apertos de mão, risadas educadas, conversas sobre contratos e futuras colaborações. Os empregados deslizavam entre as mesas a carregar tabuleiros de prata com taças de champanhe, e o murmúrio baixo da conversa era interrompido pelo ocasional rebentamento de aplausos quando se anunciava uma nova doação. Arthur tinha se posicionado perto da varanda, a fazer as rondas com um encanto praticado, quando o seu olhar se desviou pela sala e se pousou numa figura que o parou de repente. Helena, ela, estava de pé, perto de um dos grandes janelões, o seu perfil iluminado pelo quente brilho âmbar das luzes de cima. O seu cabelo era mais comprido do que ele se lembrava. As suaves ondas louras caíam para além dos seus ombros, e ela usava um vestido simples, mas elegante, que parecia quase fora de lugar entre as lantejoulas e joias das outras mulheres na sala. No entanto, ela as eclipsava a todas sem esforço. Ela estava a falar com outro convidado, a sorrir fracamente, mas foi o que, ou melhor, quem estava ao lado dela, o que cortou a respiração a Arthur. Duas meninas pequenas, idênticas em todos os sentidos, com as mãos pequenas a agarrarem as saias do vestido de Helena, cabelo castanho brilhante sob as luzes, olhos castanhos profundos que pareciam quase demasiado grandes para as suas caras, a olharem à volta da sala com uma mistura de timidez e curiosidade, a sussurrarem uma para a outra antes de soltarem pequenas risadas. E então, como se elas sentissem o olhar dele, ambas se viraram para ele. O impacto foi imediato e visceral. Ele viu-se a si mesmo nelas, não de uma forma vaga e imaginada, mas na forma inegável das suas feições, o arco das suas sobrancelhas, a inclinação dos seus queixos. Os seus próprios olhos olharam fixamente para ele das suas pequenas caras, e por um momento o barulho da gala desvaneceu-se num zumbido distante. O seu coração bateu de uma forma que não o fazia há anos, e uma avalanche de emoções contraditórias o invadiu. Comoção, incredulidade, algo perigosamente perto da esperança. Helena o notou então. O seu sorriso desvaneceu-se, substituído por uma quietude que se sentiu como um escudo que se fechava de repente. O seu olhar fixou-se no dele, firme e sem pestanejar, e durante uns segundos suspensos, foi como se ninguém mais existisse na sala. Arthur se dirigiu para ela antes que ele sequer tivesse decidido mover-se, a abrir caminho entre a multidão até que ele parou a uns metros de distância. Helena, ele disse, a sua voz mais baixa do que o que ele pretendia, quase hesitante. Ela se endireitou. O seu queixo levantou-se ligeiramente. O velho desafio na sua postura pareceu-lhe familiar ao instante. Arthur. O seu tom era frio, o suficiente para o ambiente público, mas a corrente subjacente era clara. Aquela não era uma reunião de boas-vindas. Ele olhou para as meninas, que agora o olhavam com olhos grandes e curiosos. Elas são... Não.
A palavra foi cortante, definitiva. Ela não lhe deu tempo para acabar. A sua voz reduziu-se a um sussurro destinado apenas para ele. Tu não tens o direito de perguntar. Tu tomaste a tua decisão há 3 anos. As palavras dela atingiram-no mais forte do que qualquer negócio que se tivesse frustrado ou qualquer crítica pública que ele tivesse enfrentado. Ela se virou ligeiramente, a colocar uma mão no ombro de cada menina, a guiá-las para a saída, como se ela pudesse o eliminar fisicamente do seu mundo ao ir embora. Ele ficou ali, a observá-las a desaparecerem entre a multidão, a sua mente a cambalear com a verdade que os seus olhos já tinham aceite. Durante o resto da noite, ele seguiu os movimentos, a apertar mãos, a fazer pequenas conversas. Mas ele não conseguiu tirar da sua cabeça a imagem dessas caras idênticas, ou a acusação tácita nos olhos de Helena. Para quando ele saiu do restaurante, o ar noturno afiado contra a sua pele, um pensamento tinha se incrustado profundamente na sua mente, inamovível e absoluto. Ele tinha de as conhecer. E desta vez ele não a ia deixar ir sem lutar. O passado abre caminho. O reencontro deixou Arthur com a certeza de que ele tem 2 filhas. Como acham que Helena vai reagir à sua tentativa de voltar às suas vidas? Paciência e presença. Os dias seguintes foram uma mistura de distração e energia inquieta para Arthur. Ele foi para o escritório como de costume, assistiu a reuniões, assinou contratos e aprovou propostas de projetos. Mas a sua concentração estava fragmentada. De cada vez que ele tentava concentrar-se, a sua mente reproduzia o momento em que as meninas se tinham virado para ele, os seus olhos a encontrarem-se com os dele nesse reflexo estranho e inegável. Ele ainda conseguia ver a forma reservada em que Helena o tinha olhado, o fio cortante na voz dela quando ela disse não, como se ela pudesse cortar qualquer pergunta antes que ela fosse sequer proferida. Ele tinha sido confrontado com não inúmeras vezes na sua carreira, mas nunca assim. Aquilo não era a rejeição de uma proposta de negócios. Aquilo era um muro construído a partir da dor, da traição e de anos de viver sem ele. Ele descobriu onde Helena trabalhava numa semana, embora não tenha sido difícil. A cidade costeira era pequena, do tipo de lugar onde as pessoas se apercebem das caras novas e se lembram das velhas. Ela geria turnos num pequeno café perto do cais, um lugar com cartazes pintados à mão, cadeiras de madeira branqueada e o aroma a pão acabado de cozer a flutuar na rua. O primeiro intento de Arthur de entrar sentiu-se quase absurdo. Aquilo estava muito longe do seu mundo de clubes privados e salas de jantar executivas. No entanto, quando o sino da porta tocou e ele entrou, ele se apercebeu de que aquilo lhe assentava bem. Era quente e acolhedor, o tipo de lugar que te fazia esquecer a pressa lá fora. Helena estava atrás do balcão, o seu cabelo preso num coque solto, um leve rubor nas suas bochechas por causa do trabalho. Ela levantou a vista quando ela ouviu a voz dele a pedir café, e por uma fração de segundo houve algo desprotegido na sua expressão. Surpresa. Talvez até um vislumbre da mulher que ele uma vez conheceu, antes que as cortinas se baixassem de novo. Ela serviu-o com educada indiferença, as suas palavras cortantes, mas ela não lhe disse para ele ir embora. Isso foi o suficiente para que ele continuasse a regressar. Durante as semanas seguintes, ele se tornou num cliente habitual. Às vezes ele passava para tomar um café, às vezes para almoçar, e ocasionalmente ele via as meninas numa mesa de canto a colorir ou a ler, enquanto elas esperavam que a mãe delas terminasse o seu turno. Elas eram cautelosas com ele ao princípio, a olharem para ele por cima dos cantos dos seus livros, a sussurrarem uma para a outra nessa linguagem gêmea privada. Mas lentamente,
A reserva delas começou a derreter-se. Uma tarde, quando Helena tinha ido para a parte de trás da loja, uma das meninas timidamente lhe ofereceu um lápis de cera e apontou para o seu desenho. Era um desenho desarrumado, mas encantador, de um homem alto de mão dada com duas figuras mais pequenas. Ele não precisou de perguntar quem se supunha que eles eram. Helena notou a crescente ligação, mas não fez comentários. Os olhos dela seguiam cada interação, a sua expressão ilegível, mas ela não interferia. Arthur teve o cuidado de não pressionar demasiado. Ele perguntava sobre as meninas, a escola, as atividades favoritas, mas nunca sobre o pai delas. Às vezes ele trazia pequenos presentes, nada extravagante. Um livro que ele pensou que elas gostariam. Uma caixa dos seus bolos favoritos de uma padaria que ele tinha encontrado na cidade. As meninas começaram a cumprimentá-lo abertamente. As suas caras iluminavam-se quando ele chegava, e de cada vez ele sentia que algo mudava dentro dele. Pela primeira vez em anos, a sua presença na vida de alguém não se media em termos de negócios fechados ou influência ganha. Estes momentos eram simples, quase frágeis, e, no entanto, eles carregavam um peso que o inquietava da melhor maneira possível. Ele se encontrou a si mesmo a ficar depois de o seu café ter acabado, a ver a forma como as meninas se riam juntas, a forma como Helena se movia pelo café com uma eficiência silenciosa, a forma como a luz da tarde se refletia no seu cabelo. Ele começou a ver o que ele tinha perdido todos aqueles anos, não só nela, mas em si mesmo. Mesmo assim, a verdade tácita flutuava entre eles. Ela não o tinha perdoado e não tinha admitido o que ele já sabia nos seus ossos. Mas pela primeira vez desde aquela noite no seu apartamento de luxo, Arthur sentiu algo mais poderoso do que o arrependimento. Ele sentiu determinação. Ele tinha ido embora uma vez, convencido de que ele tinha razão. Agora ele tinha a intenção de ficar, mesmo se isso significasse deitar abaixo cada muro que ela tinha construído para o manter de fora. Um desvio inesperado. Acham que a atitude de Arthur será suficiente para convencer Helena de que ele mudou? O que acham que vai acontecer quando as meninas se aproximarem dele? Uma confissão e uma promessa. Era uma tarde de sábado, quando o inesperado aconteceu. O tipo de momento que move a terra debaixo dos teus pés sem aviso prévio. O café estava cheio, o ar cheio do som de chávenas a tilintarem, conversas baixas e o ocasional silvo da máquina de café expresso. Arthur tinha parado, como ele costumava fazer agora, a planear levar as meninas para o parque depois do turno de Helena. Elas estavam sentadas na sua mesa habitual, perto da janela, a colorir com séria concentração, quando um grito agudo cortou o acolhedor zumbido da sala. Uma das gêmeas Mia tinha escorregado da sua cadeira ao tentar alcançar um lápis de cor do chão. Ela caiu de forma desajeitada. O choque a fez chorar. Antes que Helena pudesse chegar a ela, Arthur já se estava a mover. Ele se ajoelhou junto a Mia, a falar em voz baixa, a sua voz baixa e firme, enquanto ele examinava o seu braço e joelho. Ela se agarrou a ele sem hesitar, os seus soluços a diminuírem enquanto ele a tranquilizava. Ele meteu a mão no seu bolso em busca de um lenço limpo, a secar as lágrimas dela, antes de a levantar nos seus braços. Helena chegou um momento depois com aspecto ansioso, mas ela parou de repente ao ver a forma como Mia se tinha aninhado contra ele, os seus pequenos dedos emaranhados na tela da sua camisa, como se ela confiasse nele por completo. O momento sentiu-se mais pesado do que devia. Helena respirou fundo, a ver como Arthur levava Mia para o balcão e a sentava num dos bancos,
ainda a murmurar palavras suaves que pareciam acalmá-la instantaneamente. Ele encontrou a caixa de primeiros socorros atrás do balcão, sem que lhe fosse dito onde ela estava. Limpou o pequeno arranhão no joelho dela e colocou um penso sobre ele, com o tipo de paciência que não coincidia com o homem impiedoso que ela se lembrava de antes. Para quando ele terminou, Mia estava a sorrir de novo, orgulhosa do seu corajoso penso, e Arthur estava a sorrir para ela como se ela lhe tivesse entregado algo muito mais valioso do que a gratidão de uma criança. Helena se ocupou na caixa registradora a fingir não olhar, mas a sua mente já estava a girar. Ela tinha passado anos a convencer-se de que a ele não lhe importava, de que ele tinha ido embora porque o seu orgulho importava mais do que ela. No entanto, aqui estava ele, não só presente, mas envolvido, a saber instintivamente como consolar uma criança que ele só tinha começado a conhecer. Isso a inquietou de formas que ela não queria admitir. O homem que uma vez tinha sido tão rápido a julgar, tão pouco disposto a ouvir, agora estava sentado com as pernas cruzadas no chão, junto às meninas, a deixar que elas fizessem nós na sua gravata enquanto elas se riam. Mais tarde, quando o café se tinha esvaziado e as meninas tinham ido à frente para apanhar as suas coisas para o parque, Helena se encontrou a si mesma parada ao lado dele. Houve uma pausa, do tipo que parecia esticar o ar entre eles. "Eu odeio o que tu fizeste", ela disse em voz baixa, com os olhos fixos no balcão em vez de na cara dele. "Eu odeio que tu nos tenhas deixado, que tu nem sequer quisesses ouvir-me." Ela hesitou, a sua voz mais suave agora. "Mas eu odeio mais que tu me estejas a fazer acreditar de novo em ti." Arthur não tentou defender-se, não ofereceu desculpas nem explicações. Apenas a olhou, o seu olhar firme e sem pestanejar, e disse: "Eu não vou ir embora desta vez. Não importa o tempo que demore. Eu não vou a lado nenhum." Algo na certeza do seu tom se alojou no seu peito. Desconfortável, mas inegavelmente real. Ela não respondeu, mas quando as meninas regressaram a correr, ambas a procurarem as suas mãos, ela não as deteve. Enquanto eles saíam para o ar fresco da tarde, os três à frente dela, Helena apercebeu-se de que os muros que ela tinha construído não eram tão sólidos como ela pensava, e isso a assustava quase tanto como lhe dava esperança. A reconciliação. A mudança entre eles foi subtil ao princípio, tão gradual, que Helena quase podia fingir que ela não estava a acontecer. Arthur continuou a ir ao café várias vezes por semana, às vezes com a intenção de levar as meninas a passar umas horas, outras simplesmente para estar perto delas. Ele aprendeu as rotinas delas, que livros elas gostavam de ler antes de dormir, que baloiços no parque cada uma reclamava como seu, a forma como uma delas queria os seus panquecas cortados em pequenos quadrados, enquanto a outra insistia em que o xarope fosse derramado em espiral. As meninas começaram a falar dele em casa sem hesitar, as suas histórias cheias de risadas e emoção, e para Helena tornou-se cada vez mais difícil lembrar-se a si mesma por que é que ela tinha de manter a guarda alta. Um domingo à tarde, Arthur as convidou para a pequena marina, mesmo depois do cais. Ele tinha alugado um veleiro modesto para o dia, não um dos iates de luxo reluzentes a que ela imaginava que ele poderia aceder facilmente, mas sim uma embarcação simples que se sentia acessível e quente. As meninas gritaram de alegria ao subirem a bordo, as suas pequenas mãos a agarrarem o corrimão enquanto o cais balançava debaixo delas. Arthur tomou o tempo de lhes ensinar as cordas, literalmente, a ensiná-las como a segurar nós e a explicar que linhas controlavam as velas. Ele não as apressou nem se impacientou quando elas se distraíam. Em vez disso, ele fez de cada momento uma aventura,
a fazer com que os detalhes mais pequenos se sentissem mágicos. Helena observava de um banco perto da proa, com o coração dividido em duas direções. Ela via o homem que uma vez tinha amado com tanta ferocidade, o que a tinha feito acreditar em futuros e promessas. Mas sobreposto a isso estava a recordação do homem que a tinha acusado de traição e se tinha recusado a ouvir a sua verdade. Ela queria agarrar-se à sua raiva porque era mais seguro, mas a evidência à sua frente tornava-o mais difícil a cada dia. Ele era paciente, envolvido e mais presente do que ela poderia ter imaginado. E as meninas o adoravam. Quando o sol começou a descer, a pintar o horizonte de suaves tons dourados e lavanda, Arthur ancorou o barco e preparou um pequeno piquenique no convés. Sandes, fruta e limonada para as meninas. Vinho para Helena. Eles comeram juntos, as risadas a misturarem-se com o som da água a bater contra o casco. Num momento, Mia subiu para o colo de Arthur, sem que lhe fosse pedido, a apoiar a sua cabeça no peito dele. A sua gêmea, Eva, seguiu-a um momento depois, a apertar-se no espaço ao lado dele. Arthur as envolveu com os braços a ambas, e Helena notou a forma como a sua expressão se suavizou por completo, um tipo de ternura que ela não o acreditava capaz de mostrar. Mais tarde, enquanto eles atracavam, Helena parou junto à grade, a observar como a última luz se desvanecia da água. Arthur se juntou a ela, a sua voz tranquila, mas segura. "Eu não sei como desfazer o que eu fiz", ele disse sem olhar para ela. "Eu não posso apagar os anos que eu perdi, e eu nunca deixarei de me arrepender deles. Mas eu posso estar aqui agora. Eu posso ser melhor agora." Ela o estudou por um longo momento, a procurar o encanto polido que ela tinha chegado a esperar dele. Mas não estava lá. O que ela viu em seu lugar foi uma sinceridade crua, quase vulnerável. Foi desarmante de uma maneira que a deixou inquieta. Ela não respondeu de imediato, mas quando eles desceram do barco e as meninas deslizaram as suas pequenas mãos nas dele, Helena se apercebeu de que o seu silêncio não era o mesmo que a rejeição. Essa noite, depois de deitar as meninas na cama, ela se sentou junto à janela com uma manta sobre os ombros. Ela podia ouvir o fraco eco das risadas delas de mais cedo no dia, a recordação das suas caras pressionadas contra o lado de Arthur. Ela disse a si mesma que ainda as estava a proteger, que ainda se estava a proteger a si mesma. Mas outra verdade sussurrou através dos seus pensamentos, uma verdade que ela não queria enfrentar ainda. O homem que uma vez tinha partido o seu coração estava a cozer, lenta e persistentemente, algo de novo. E uma parte dela estava aterrorizada de que ela quisesse que ele tivesse sucesso. Um final feliz e meritório. O inverno chegou à cidade costeira com manhãs frescas e noites com cheiro a fumo de lenha. As ruas ladeadas de luzes cintilantes à medida que as festas se aproximavam. Para Helena, as semanas antes do Natal sempre tinham sido agridoce. As meninas adoravam a magia da estação, a decorar a pequena árvore na sua sala, a pendurar meias, a colar os seus narizes às montras para admirar as exposições. Mas Helena carregava a dor silenciosa de o fazer tudo sozinha. Este ano, no entanto, sentiu-se diferente, embora ela não tivesse admitido a si mesma por quê. Arthur se tinha integrado nas suas vidas tão perfeitamente que era difícil imaginar os dias antes do seu regresso. Ele esteve lá para a feira de Natal da escola, a ajudar as meninas a fazerem flocos de neve de papel na sua mesa da sala de aula.
Ele esteve lá na noite em que eles visitaram a praça da cidade para a iluminação anual da árvore, de pé junto a Helena, enquanto eles bebiam cidra quente, o brilho do abeto gigante a projetar as suas sombras juntas sobre os paralelepípedos. Na véspera de Natal, ele as convidou para a sua casa na cidade. Helena hesitou ao princípio, receosa de cruzar a linha invisível que ela tinha mantido entre os seus mundos. Mas as meninas imploraram, com os olhos a brilharem de antecipação, e ela se encontrou a si mesma a aceitar. O seu apartamento tinha mudado desde a última vez que ela o viu, menos como uma peça de exposição para revistas, mais como um lar. Os elegantes móveis suavizaram-se com quentes cobertores. As fotografias emolduradas alinhavam-se na lareira, e no centro do quarto havia uma árvore alta o suficiente para tocar no teto, coberta de ornamentos que pareciam ter sido escolhidos com cuidado em vez de pelo seu preço. Debaixo dela, os presentes embrulhados se empilhavam em filas arrumadas, as suas etiquetas escritas com a sua ousada e familiar caligrafia. A noite decorreu com uma facilidade que Helena não tinha esperado. As meninas abriram os seus presentes, a guinchar de alegria pelas bonecas e os jogos de arte, enquanto Arthur se ajoelhava ao lado delas, a ajudar a montar uma casa de bonecas de madeira com uma paciência que retorcia o coração de Helena. Mais tarde, depois de as meninas adormecerem no sofá num emaranhado de cobertores, Helena se encontrou a si mesma junto a ele na cozinha, o suave zumbido de uma lista de reprodução de Natal a encher o silêncio entre eles. Ele lhe serviu a ambos um copo de vinho, a apoiar-se na bancada enquanto falava. Eu sei que eu não posso mudar o começo da nossa história, ele disse suavemente, com o olhar fixo nas gêmeas a dormir na outra sala. Mas eu quero mudar o final. Eu quero ser o pai delas, Helena, não só de nome, mas em todos os sentidos que importam. E eu quero uma oportunidade para estar de novo na tua vida, se tu me permitires. As palavras a apanharam de surpresa, não porque ela não tivesse imaginado que ele diria algo assim, mas pela sinceridade crua por trás delas. Não houve um grande gesto, não houve um discurso ensaiado, apenas um homem a mostrar o seu coração. Ela olhou para ele por um longo momento, os anos de dor e desconfiança a pressionarem contra o tranquilo calor que se tinha estado a construir entre eles. Ela pensou nas meninas, na forma como elas se iluminavam à volta dele, na estabilidade que ele tinha mostrado desde o seu regresso. E pela primeira vez ela se permitiu admitir o que ela tinha estado a sentir durante meses. Ela também queria aquilo. Helena se aproximou, a sua voz baixa, mas segura. Se tu levas isto a sério, Arthur, não se trata só de aparecer quando é fácil. Trata-se de ficar, todos os dias, aconteça o que acontecer. Eu sei, ele respondeu. O seu tom firme. Eu não vou ir embora de novo. Algo no seu peito se soltou então, uma tensão que ela não se tinha apercebido de que ainda segurava. Ela assentiu, e embora não tenham sido trocadas promessas formais, algo mudou entre eles naquela tranquila cozinha, rodeados pelo brilho das luzes de Natal. Mais tarde, quando Arthur levou as meninas a dormir para o quarto de hóspedes, Helena o seguiu, a ver como ele as aninhava com o tipo de cuidado que só um pai poderia dar. Ela ficou na porta, o leve sorriso nos seus lábios refletido pelo calor no seu peito, a saber que, embora o passado nunca pudesse ser reescrito, o futuro era deles para o moldar. E pela primeira vez em anos, ela acreditou que era possível. O que acham que o futuro reserva para Arthur e Helena? Será que ela vai perdoá-lo de vez? Deixem o vosso comentário e não se esqueçam de se inscrever para mais histórias emocionantes.